bem-vindos ao nosso programa, ao vivo, com transmissão pela TV Mercado. Os nossos programas falam sempre sobre cacau e cultura e o universo do chocolate. Nessa noite, nós vamos conversar com integrantes do grupo Somos Todos Cacau, que irão nos contar sobre o objetivo do grupo e também falar um pouco sobre o atual cenário da cacauicultura. Lembrando que o nosso programa tem o apoio da Mosaic Fertilizantes. Milton, Rui, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. A gente que se sente lisonjeado pelo convite do Mercado Cacau, que é um agente de divulgação em toda a região. São notícias da região que o Mercado Cacau leva para o mundo, e a gente se sente assim, lisonjeado de estar aqui com vocês, podendo dar uma colaboração a essa comunicação que é muito importante para a lavoura cacaueira da Bahia, sabe? Nós queremos aqui, eu quero dar assim, uma boa noite a todos os telespectadores, as pessoas que estão nos ouvindo, especialmente aos produtores de cacau da região, que nessa dificuldade que nós estamos, a gente conta muito com o apoio de vocês, podem ter certeza disso. Boa noite, Nancy. Boa noite a todos os telespectadores da TV Mercado, que vai nos ouvir hoje aqui nesse bate-papo com você. E é muito importante porque vocês começam também a abrir um espaço para a região sul da Bahia toda. Porque todos do Vale do Jequiriçá e Itamaraju também, que fazem parte dessa região cacaueira, vai nos ouvir e participam dessa discussão. Bom, vamos falar do Somos Todos Cacau. É um grupo apartidário, né? Mas quem integra o grupo Somos Todos Cacau e como surgiu essa iniciativa? O grupo Somos Todos Cacau foi a iniciativa de produtor. A gente comentando na lista do cacau, até Águido Muniz, que não está hoje aqui conosco, mas foi uma das pessoas que falou sobre a questão do deságio, fez um comentário sobre a questão do deságio aplicado ao preço do cacau, e naturalmente eu entrei na jogada e conversei com ele sobre acho uma boa ideia a gente batalhar por isso, é uma questão que está nos afetando diretamente, então acho muito importante. Nós marcamos, em função disso, nós marcamos uma reunião lá no sindicato no dia 8 de julho. Nós marcamos uma reunião lá no Sindicato Rural de Ilhéus e fizemos a nossa primeira reunião. A reunião foi excelente. Nós tivemos representações de toda a região cacaueira da Bahia e nessa ocasião a gente criou assim uma estratégia de que a gente iria mudar um pouco, a gente ia fazer com que toda a região fosse ouvida. A gente escolheu assim, municípios que representassem a microrregião. Então, aí nós escolhemos Ipiaú, escolhemos Gandu, escolhemos Mutuípe, lá no Vale do Jequiriçá, escolhemos Itajuípe. Então, nós tentamos, Camaquã, então nós tentamos fazer assim, um nivelamento de informações em toda a região cacaueira. Então, da reunião que nós tivemos em Ilhéus, nós saímos para uma reunião em Piauí. Foi uma reunião excelente, com a presença assim, de pessoas que não tinham vindo nem a Ilhéus, mas que tiveram a oportunidade de ir em Piauí, então foi uma reunião muito boa. Depois nós fizemos uma reunião em Gandu, entendeu? Uma reunião muitíssimo boa, onde houve carreata, inclusive foi feita a cobertura pelo Mercado do Cacau, a quem a gente agradece muito, tanto em Piauí como Gandu. Depois nós saímos para Itajuípe, de Itajuípe nós somos a Camaquã, e de Camaquã nós somos a Mutuípe, que é a cidade assim, mais centro no Vale do Jequiriçá. Então nós conseguimos assim, abraçar esse grosso aqui da região cacaueira, no sentido da gente fazer um nivelamento de informações. O que nos levou a isso? As demandas do cacau são muito grandes, são muitas, mas a gente precisava priorizar as demandas para que a gente realmente pudesse dar um foco maior às nossas ações. Então nós criamos, dentro das reuniões,
a gente foi criando, fomos escalonando as ações de primeira batalha, de primeira luta. Então nós tivemos a primeira, que foi o mote da campanha, foi o início de tudo, que foi a questão do deságio do cacau, a questão da importação do cacau, a questão do drawback. Então esse foi o ponto número 1. Falamos também sobre a questão da exportação. Então a gente entende que a partir desse ano nós fomos submetidos a um deságio brutal, né? O deságio chegou a $900 por tonelada, negativa. Então isso deu assim um reflexo assim negativo muito grande. A gente tem cálculos já estimados assim até pela própria CEPLAC, estimados, e que aqui na Bahia deixaram de circular R$700 milhões. Então a gente imagina que R$700 milhões, sendo com os desdobramentos no comércio local, no comércio de toda a região, na prestação de serviço, isso ia multiplicar, a gente teria um valor muito maior. O segundo ponto que a gente percebe, que a gente colocou como prioridade, é um velho assunto da região cacaueira, é a questão do endividamento. Nós não poderíamos fugir a esse assunto, porque esse assunto é um assunto mestre para a recuperação de nossa região. O endividamento é uma questão, a gente precisa resolver a questão do endividamento para que essa região volte a crescer e volte a gerar dividendos, gerar renda, gerar emprego, que é isso que nossa região precisa. Então, apesar de ter ficado numa posição em segunda posição de endividamento, mas ela está no mesmo grau. Nós escolhemos as três, mas no mesmo nível de interesse e de luta. A questão do endividamento que a gente está encaminhando aí, já estamos buscando alternativas. E o ponto número 3, a gente fala sobre a CEPLAC. A gente precisa de uma CEPLAC reestruturada, não essa que está aí. Essa não atende o produtor rural. A gente precisa de uma CEPLAC que, reestruturada, nos faça a pesquisa que nós precisamos, a extensão rural que nós precisamos, né? Então, o apoio logístico do órgão. Então, a gente tem a CEPLAC, assim, ela, desde quando ela foi criada numa crise, e a gente espera que nessa crise que nós estamos vivendo, que o governo tenha sensibilidade e recupere o órgão. A gente precisa, a CEPLAC é ponto importante para a produção de cacau. Tá? Então a gente não abre mão da gente pleitear essa reestruturação do órgão. Bom, então esses são os 3 pontos principais. De que forma vocês têm trabalhado essas demandas? As demandas têm sido feitas da seguinte maneira. Como o mote da campanha foi a questão do deságio com a questão da importação, nós demos assim alguns encaminhamentos. Por exemplo, a questão da importação, nós tivemos recentemente com o ministro da Indústria e Comércio lá no MDIC, no dia 4 de novembro, nós estivemos lá. Então foram 5 participantes do movimento Somos Todo Cacau para essa audiência, que foi conseguida através do senador Otto Alencar. Foi uma entrevista que ele conseguiu, uma audiência que ele conseguiu com o Ministério, nos avisou, nós fomos, o ministro nos recebeu muitíssimo bem, foi isso? Nós tivemos a oportunidade de externar para o ministro as nossas dificuldades com a comercialização, com o deságio que estava sendo feito assim de uma forma muito brutal, de forma brutal conosco. Tivemos a oportunidade de falar dessas importações acima da medida. Nós do Grupo Somos Todos Cacau, nós não somos contra a importação. Nós somos contra uma importação quando a gente não tinha, naquela época que nós não tínhamos autossuficiência, a gente admitia. Mas imagine os números. O ano passado nós tivemos a produção brasileira girou em torno de 280 mil toneladas, dados
da Conab IBGE, tivemos 280 mil toneladas e foram processadas 240 mil toneladas. Então a gente tem um excedente, teve um excedente de 40 mil toneladas e eles continuaram importando. Então, o ano passado se importou muito. Então, esse excedente é que, por conta desse excedente, a indústria, nós vimos a indústria abarrotada de cacau aí na porta das suas fábricas, né? E eles impuseram esse deságio ao produtor de cacau, né? Então foi isso que a gente foi o resultado dessa primeira iniciativa que nós tivemos, que eu gostaria até você, Rui, que você comentasse. Mas antes disso, nós tivemos também a reunião na Assembleia com a Comissão de Agricultura, onde teve um apoio dos deputados estaduais, federais, o apoio da senadora Lites também, que mandou representante, recebeu o grupo Somos Todos Cacau em audiência para fazer essa defesa também no Ministério em Brasília. E nessas reuniões, que foram 3 reuniões na Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa, onde o presidente da comissão hoje vai tomar posse, parece que segunda-feira, como secretário de Agricultura do Estado da Bahia, foi dada uma nota técnica pela DAB, mostrando que a importação de cacau pelo Porto de Ilhéus não é a exportação. O Porto de Ilhéus pode exportar, mas não pode receber cacau importado, principalmente da África, porque corre um sério risco, tanto para o cacau, como para o milho, para a mandioca, para as gramíneas, para a cana-de-açúcar, para o algodão, de trazer uma doença que nós não temos aqui. E isso é um risco para toda a Bahia e para todo o Brasil. E principalmente para o cacau. Você não pode importar o mesmo produto pelo porto, na região principal produtora, que é, no caso, Ilhéus, o Porto de Ilhéus. Então, foi dada uma nota técnica mostrando do risco e foi encaminhado pela Comissão de Agricultura para os órgãos competentes. Daí, nós fomos em audiência, como o Milton falou, e depois dessa audiência que nós tivemos, com a primeira com o senador Otto, já tivemos a segunda, que foi agora dia 20, no Ministério da Indústria e Comércio também do MDIC, onde foi um grupo técnico que teve o Somos Todos Cacau com os técnicos, onde teve um trabalho muito importante de Dr. Zugaib, que foi um trabalho que foi enviado por MAPA, o Ministério de Agricultura, onde mostrava tanto essa parte fitossanitária como o problema do drawback está causando esse deságio aqui. Que dentro do trabalho dele, feito de maneira técnica, não é invenção, nada disso, é um trabalho técnico de valores, botando um índice internacional, você tem estoque de cacau no Brasil hoje em torno de 110 mil toneladas. Eles usam esse estoque para poder baixar o preço do cacau aqui em nosso país, e que já causou esse prejuízo que foi citado por Milton. No Brasil, o cacau hoje está dando prejuízo aos produtores em torno de 1 bilhão e 70 milhões. E aqui, na nossa região sul, de 700 milhões. Isso nesse ano, até setembro, até 18 de setembro, se não me falha a memória. Então, são essas demandas que é necessário, não é o produtor de cacau, isso é uma demanda que é necessário que a região veja isso, toda a cadeia econômica da região, porque o cacau é 70% da economia sul da Bahia, é o cacau, onde emprega 17% da mão de obra do Estado. Então, isso precisa ser visto pelos governantes, pelos prefeitos, pela população, pelos CDLs, pelas associações, como já tem muita gente apoiando, porque na verdade aqui não tem cargo no movimento, não tem diretor, não tem presidente, não tem nada, tem uma coordenação, e o que nós estamos fazendo é exatamente isso, é movimentar a nossa região para que as pessoas vejam o prejuízo que essa região está demandando.
Não pode uma região, que é a segunda região em população do estado da Bahia, ter um tratamento que está tendo já há algum tempo. E, para surpresa nossa, na primeira audiência que nós tivemos no Ministério das Indústrias, o ministro disse que não tinha relato nesses 20 anos de ter passado ninguém reclamando do problema do cacau junto ao Ministério da Indústria e Comércio. Então, esse é um absurdo que nós precisamos reunir toda a população da região. Esse não é um trabalho do produtor de cacau, é um trabalho da região sul da Bahia. Como vocês colocaram, são demandas que envolvem toda a região, né? Vocês citaram, por exemplo, alguns senadores que começaram a apoiar o movimento. Mas de que forma o governo tem apoiado, tem olhado para a cacauicultura hoje? Olha, veja bem, nós tivemos grandes avanços assim no que tange a área política, tá? É como o Rui falou, nós tivemos apoio assim dos deputados estaduais, nós conseguimos criar a Frente Parlamentar do Cacau na Assembleia Legislativa da Bahia. Isso foi um grande avanço, sabe? Agora, a gente não pode esquecer que os prefeitos têm uma responsabilidade muito grande, os vereadores dessa região têm uma responsabilidade muito grande, porque o cacau continua sendo o eixo da economia dessa região, e os prefeitos fazem vista grossa, os prefeitos parece que não querem enxergar. A gente precisa, nós pedimos inclusive uma audiência, um encontro na AMURC, para a gente justamente colocar o presidente da AMURC. Ficou inclusive de marcar, nós estamos aguardando, tá? Porque a gente precisa mostrar, para a gente sensibilizar, porque toda a movimentação cacaueira precisa haver um nível de conscientização, e a gente precisa dar o exemplo por baixo, com os vereadores que nós vamos votar nas próximas eleições, nos prefeitos. Nós produtores temos que ser bairristas, escolher todos os nossos dirigentes. Nós precisamos tomar uma posição agora de ação, porque a gente não adianta a gente votar em deputado que vem aqui de 4 em 4 anos atrás dos nossos votos. Nós precisamos reverter isso, e a gente só consegue reverter com o voto que é muito importante. Então, a gente precisa reforçar as bases. Eleição ano que vem está aí, é um momento oportuno para nós, produtores de cacau. Nós temos que brigar pelos nossos interesses. Se quer que o cacau melhore, vamos buscar indicar os candidatos que estejam comprometidos com nossa região. Precisamos fazer isso. Eu acho que isso é uma etapa. Nós tivemos o apoio... ressalva, Milton, apartidariamente. Exatamente, apartidariamente. Nós, do Movimento Somos Todo Cacau, carregamos a bandeira, que é a bandeira do cacau. Então nós temos na Frente Parlamentar do Cacau deputados de todos os partidos. Nós temos assim, tivemos nessa reunião com o ministro lá no DIC, o Armando Monteiro, nós tivemos, foi a deputada Ângela, de Ilhéus, que conseguiu com o deputado Otto uma audiência para a gente, com o senador Otto, que conseguiu para a gente. Eu gostaria muito de salientar a participação da senadora Lídice da Mata, que ela há muito mais tempo tem estado conosco, ela vem defendendo os 35% para o chocolate, para ser chamado de chocolate. Isso é um passo muito importante. Ela vem nos dando um apoio fenomenal. A gente tem percebido que o senador Pinheiro já sinalizou apoio a gente, deveremos estar com ele em breve. Então, nós estamos conseguindo formar uma rede de políticos que vão nos dar sustentação a nível federal. Os problemas do cacau, todos são resolvidos a nível federal, mas a gente precisa dessa participação. Os deputados estaduais têm sido excelentes. O atual presidente da Comissão da Agricultura, que está saindo para assumir o cargo de secretário de Agricultura, o deputado Vitor Bonfim, vai tomar posse agora, no dia 30, ele tem sido assim muito positivo com a região do cacau. Isso a gente tem sido assim muito prestativo, participativo, então isso é muito importante. Tivemos também a participação do deputado Deilson Magalhães,
deputado Félix Mendonça, que são da Frente Parlamentar do Cacau em Brasília, presidente e vice-presidente. Deputado Félix é o presidente, o vice-presidente é o deputado Davidson. Sandro Regis, Pedro. Aí são os estaduais. Mas eu digo, a nível federal, a bancada, nós temos o deputado Roberto Brito, também, que tem se mostrado muito interessado em trabalhar na nossa região. Então, na realidade, o que é que a gente quer? O deputado Bebeto também já se ofereceu, a gente deve estar com ele agora nos próximos dias. Então, a gente está vendo a boa vontade dos políticos, mas a gente quer ação. A gente quer ação, não é promessa. Acabou aquela época de político nos fazendo promessa e a gente sendo engabelado. Não queremos essa. Agora a conversa é séria. Político tem que estar conosco e trabalhando, para a gente ver que ele está trabalhando, porque a gente pretende fazer a lista dos políticos que estão nos ajudando. E isso nós vamos fazer, porque não é justo que esses que trabalham não serem reconhecidos pela região. Precisam, independente de partido. Então vocês estão bastante atentos a essas questões, né? Para não deixar ninguém pegar carona, vamos dizer assim, no movimento. Exatamente. A gente não quer que ninguém pegue carona, como você está dizendo. A gente quer que as pessoas participem. Se tiver que carregar o mandor, venha junto carregar o mandor. Porque na hora que nós conseguimos fazer o milagre que a região toda quer, que é um milagre da participação de todos, inclusive nós temos que chamar aqui a atenção que o nosso governador Rui Costa precisa entrar mais firmemente nisso, porque precisa do apoio dele junto com o governo federal também para isso. Não é para pedir, é para ajudar a resolver uma demanda que a região está tão carente de tanto tempo. Então, nós temos que exigir. Nós somos a segunda população, a segunda região mais populosa do estado. Nós temos que exigir isso, nós temos que saber cobrar, certo? Então, hoje, nós já estamos até tentando uma audiência com o governador para poder cobrar isso. Então, nós queremos movimentar, e quando nós falamos, nós queremos movimentar, aproveitando que o Milton falou dos prefeitos, que os prefeitos acionem os deputados que eles votaram. Porque se a gente fizer em 100 e poucos municípios da região cacaueira, todo mundo acionar seus deputados que foram votados, você vai formar uma frente que o que resolve hoje é isso. É a força da região junto com os políticos da região para conseguir resolver o problema da região, que não é difícil. Uma região que saiu da vassoura de bruxa e já está conseguindo crescer desse jeito, com a força da região, do trabalhador, do produtor, de toda a população da região que tem contribuído com isso, precisa que o governo olhe de outra maneira para essa região. Então, nós solicitamos aqui que o governador venha encampar com mais firmeza e tenho certeza que o futuro secretário de Agricultura, o deputado Vitor Bonfim, que participou disso tudo, tenho certeza que vai dar apoio à região cacaueira, e nós recebemos até um convite hoje aqui, extensivo a todo o produtor e a toda a região, com a audiência pública que vai ter no dia 30 de novembro no Parque de Exposição, onde vai ser aberta a FENAGRO. Ele fez o convite que fosse extensivo a todos. Estou aproveitando aqui a todo produtor, todo o pessoal da região que estiver em Salvador dia 30, às 9 horas no Parque de Exposição. Milton, você começou falando na sua última fala sobre a AMURC. Queria só que a gente explicasse, talvez tenha gente que esteja nos acompanhando que não são da região, que a AMURC é uma associação dos municípios aqui da região, não é isso mesmo? É a associação dos municípios da região cacaueira. Né? Então a AMURC, ela compreende um número bastante significativo de municípios aqui da região, e ela é de fundamental importância na estratégia de qualquer coisa, qualquer atividade aqui nessa região. É muito importante que ela esteja inserida. Portanto, a gente conclama ao presidente da AMURC que nós estamos aguardando esse convite, esse momento, para que o movimento Somos Todos Cacau possa mostrar aos prefeitos dessa região a importância que o cacau tem para essa região, a importância, o que nós precisamos resgatar, conquistar, porque é direito do produtor. O que nós queremos é trabalhar, nós queremos produzir cacau. Tá? Então eu gostaria inclusive de salientar, Nancy, que nós já tivemos ações
fora do estado, inclusive. Já mantivemos contato com a Federação da Agricultura do Pará e a Federação da Agricultura do Espírito Santo. E em breve a gente deve estar indo fazer uma reunião nesses estados. Por quê? São estados produtores de cacau e que é necessário que a gente faça uma frente. Vocês imaginem se nós temos 3 senadores, mais os senadores do Pará, mais os senadores do Espírito Santo, mais os senadores de Rondônia, de Roraima, quer dizer, nós teremos assim uma força, uma estrutura montada com muita musculatura política. E é isso que a gente precisa. Acho que o momento delicado que está no governo, eu vejo como um momento muito propício para as nossas conquistas, porque na realidade, diante de todos esses acontecimentos que estão sendo vistos aí, nós continuamos sendo as vítimas, continuamos de lado desse processo, e a gente precisa ter o crédito do governo, a gente está precisando do crédito porque nós fazemos por merecer. Tá? E tem outra coisa, Milton, é fácil trabalhar com a verdade. Nós estamos aqui fazendo um trabalho mostrando a verdade do que se passa na região. Ninguém está pedindo nada individualmente, ninguém está pedindo nada para grupo nenhum. Nós estamos pedindo que seja visto a região toda. A região toda. Como o cacau é 70% da economia da região, somos todos cacau. Nós temos nesse Somos Todos Cacau, só para concluir, é importante que se diga, tem cooperativas que participam, associações, entendeu? Então nós estamos assim, de braços abertos para receber aquelas que ainda não estão conosco, as poucas que não estão conosco, nós estamos de braços abertos e nós vamos procurar vocês, sim. Nós vamos procurar todos, porque Somos Todos Cacau é muito maior do que qualquer um de nós, sabe? E de qualquer participação individual. A gente está bem adiante. Bom, lembrando que o nosso programa tem o apoio da Mosaic Fertilizantes, vamos falar um pouquinho sobre cacauicultura mesmo. Estamos falando nos últimos dias sobre a autossuficiência da produção do Brasil. De fato, já é autossuficiente? Não há mais necessidade dessa importação? Não há. Nós, no ano de 2014, o ano passado, como eu disse a você, nós tivemos 280 mil toneladas de cacau. Processamos 240. Então, todos os estados do Brasil hoje sinalizam positivamente, sinalizam aumento de produção. Então, não temos por que a gente importar cacau. Não há necessidade. Temos qualidade. Hoje nós temos qualidade, tanto é que a Cargill recentemente exportou 6 mil toneladas de cacau para a Europa, 100 mil sacos de cacau e cacau de qualidade. Europa não recebe cacau ruim, só recebe cacau muito bom. Europa é Europa. Então, a gente hoje produz um cacau de boa qualidade. A gente fica muito satisfeito e uma das metas do nosso movimento é reforçar a qualidade. É uma coisa que em todo lugar que nós passamos, nós batemos nisso, a melhoria de qualidade. Pronto. Vocês já pontuaram algumas dificuldades da cacauicultura, mas o que vocês destacariam hoje que é o principal que impede esse avanço hoje da cacauicultura? Olha, a questão da cacauicultura depende a gente depende dessas 3 estruturas, né? Primeiro, o que nós somos no MIDIC resolver, a questão da importação de cacau, porque na realidade é utilizado pela indústria essa entrada de cacau para justamente cometer esse excesso e depreciar os preços do cacau praticado no mercado interno. A questão do endividamento é um problema também crucial de fundamental importância. Esse é um problema estruturante, a questão do endividamento. E você tem outro problema, como disse do Vaulibânio, que é que esse deságio está provocando um desmatamento muito grande na região sul da Bahia, uma região que nós temos a preservação da Mata Atlântica, talvez ímpar no Brasil, em termos de água, de qualidade, de mata, tudo isso. E está sendo desmatada em função de um deságio que está forçando o produtor a fazer pasto, a querer vender madeira, coisa desse tipo, que não é permitido hoje. Para você ter ideia, nós tivemos assim, nós hoje, a cacauicultura ela vive um momento extremamente favorável.
Nós temos o projeto Manejo da Cabruca, um projeto espetacular do governo do estado, que nós temos aí, já assinado e regulamentado. Nós temos aí a questão da engenharia do cacau, que até o início do próximo ano, até março do próximo ano, a gente já deve ter concretizado ela. E nós temos a verticalização do chocolate. Nós temos então 3 pontos, 3 pilares de sustentação e desenvolvimento para essa região. Então nós estamos vivendo um momento, momento de investimento, é momento de recuperação, é momento de se ganhar dinheiro com cacau. Eu vejo dessa maneira atualmente, sabe? A região também está enfrentando uma seca, né? Como é que isso está afetando a cacauicultura? Olha, a estiagem, nós tivemos muita chuva até o final de agosto, até o mês de agosto, nós tivemos muita chuva. O mês de setembro, o mês de outubro e esse que está finalizando novembro, nós estamos com índices muito abaixo, mas muito abaixo da normalidade. Então, a gente, assim, está numa expectativa muito grande que São Pedro reverta essa situação e nos traga chuva. Eu posso até lhe dizer aqui que naquela região Gandu, Vencelau, Ibiá e Itamari, em Ibiá e Itamari, agora há pouco recebi a notícia que choveu já 5 milímetros. Então pode ser que seja o começo de uma chuva boa aí, uma trovoada que ia. A gente imagina. Bom. E Camaquã também choveu essa semana, ontem, hoje eu recebi a notícia que em Camaquã deu uma chuva boa. O que nós queremos é que normalizando, porque isso é uma questão de El Niño, uma coisa que tinha sido prevista, né? Então, segundo os especialistas dizem que até o mês de dezembro, de dezembro em diante, as coisas começam a se normalizar. A gente está nessa expectativa. Infelizmente, chuva, a gente vai depender realmente de nosso Senhor Jesus Cristo que nos ajude. A gente está precisando de chuva realmente. A região está precisando ser irrigada com essa chuva natural, para que a gente possa, próximo ano, mostrar à indústria que nós temos competência e produção para atender toda a necessidade dela e sobra para exportar cacau. E comunicar também a todos os ouvintes e todos da região que dia 11 de dezembro nós vamos ter também uma reunião no Ministério para continuar vendo essas demandas, uma reunião técnica, onde nós vamos levar alguns técnicos, os produtores, para nos reunir com os técnicos do Ministério da Indústria e Comércio e os das indústrias moageiras e chocolateiras. E o MAPA, o Ministério da Agricultura também, hoje nos confirmaram que vai participar, que não foi na outra reunião. Que é muito importante que vá, porque tem um problema fitossanitário e sanitário que é de maior importância. Isso tudo, depois que mudaram essa instrução normativa, que criaram a instrução normativa 47, daí em diante as indústrias começaram a jogar solto. Não tinha quem fizesse a oposição às indústrias, como diz no jargão do futebol. Ele estava ganhando de WO, jogando sozinho. Agora apareceu o movimento Somos Todos Cacau, que está mostrando e movimentando as pessoas da região que estão nos ajudando e dando força para fazer essas demandas. Nós estamos, inclusive, junto ao Ministério da Agricultura, porque a questão do drawback da importação, a gente trata junto ao Ministério da Indústria e Comércio e junto ao MAPA. Né? No MAPA, onde? Com a nota técnica, que até o Rui comentou, que foi feita pela ADAB e mais 9 instituições que compõem um conselho aqui da parte fitossanitária, e nessa nota técnica mostra realmente mostra o porquê de não se importar cacau via Porto de Ilhéus, mostra nós precisamos a revisão das ARPs, que é a análise de risco de pragas, tudo isso está previsto nessa nota técnica. Ela é uma peça muito importante nesse processo de impedimento dessa importação do jeito que está sendo feita, tá bom? Eu imagino que a gente tem assunto ainda para mais meia hora, mas a gente está chegando ao final. Eu queria saber de vocês o seguinte: quem quiser integrar, participar do grupo ou colaborar de alguma forma, o que eles devem fazer ou como encontrar vocês? Para participar do grupo, eu acho que todos nós da região temos que incorporar a esse movimento.
Você pode participar de toda maneira. Tem pessoas que participam telefonando, tem pessoas que participam ajudando, colaborando. Agora mesmo teve uma demanda aqui, uns 8 pessoas para Brasília, 3 técnicos, tem um economista do Rio de Janeiro que nós trouxemos, mas tem custo, tem passagem, tem hotel, tudo isso. Teve muita gente colaborando, mas precisa, dia 11 tem, nós vamos levar alguns técnicos, precisa também a colaboração. Então a pessoa que puder ajudar, que quiser ajudar, pode ajudar da maneira que quiser. Quiser comprar uma passagem para dar um técnico, fazer isso aí, tudo é importante, porque não dá para se fazer sozinho uma demanda que é de todos. Nós queremos só que as pessoas contribuem. Quem não puder fazer nada, ajude, bata no seu prefeito e diga, fulano não, vai ver se é adaptado para poder ver isso aí, fique torcendo. Então, nós temos aqui o prefeito de Itabuna, tem o prefeito de Ilhéus, tem o prefeito de Gandu, o prefeito de Venceslau, de Biá, de Camacá, são 100 e tantos prefeitos. Será que desapareceram nesse momento tão importante que a região está vivendo e que precisa dessa força política? Você está vendo o que está acontecendo politicamente no Brasil. Então é um momento ímpar para nós da região, porque nós, quando chegamos cobrando, nós ouvimos em Brasília alguns deputados dizendo, só consegue alguma coisa quem vem aqui gritar. E nós aprendemos a gritar. Nós não somos aquele cacauicultor que ficamos parados. Nós somos o cacauicultor que ajudamos a fazer, que trabalhamos, que vamos para a fazenda, que vamos, nem chamamos fazenda, que vamos para a roça, que trabalhamos, que plantamos cacau e que acreditamos no cacau. E eu tive o prazer de ouvir dentro do Ministério, no mesmo dia da reunião, tivemos uma reunião no Ministério da Agricultura, onde uma pessoa do Ministério disse, dentro dos 5 produtos do Brasil, ainda quem tem a capacidade de crescer e crescer muito é o cacau. Então, nós ainda somos a grande possibilidade da agricultura de crescer, agora com qualidade. Isso que é necessário, que as pessoas façam cacau de qualidade. Tem que mudar, fumaça tem que se eliminar. Na nossa região ali de Gandu, Venceslau, aquela região de Itamari, Teolândia, você já tem muita estufa solar. Muita estufa solar. Está sendo pioneira nisso, em fazer um cacau dessa qualidade. No dia que nós tivemos uma reunião, na terça-feira, agora faz 8 dias, teve a comissão setorial do cacau, que se reuniu em Gandu, que normalmente acontece em Brasília. Foi importante, nós somos convidados, nós não fazemos parte da mesa, porque só tem alguma entidade, nós somos convidados, mas tem uma demanda forte, foi uma reunião forte, porque a gente vê determinado tipo de coisa que nós não concordamos. Aqui é uma reunião para ver o setor. Eu não vou admitir participar de uma reunião, eu não vou ficar calado, como nenhum do grupo do Somos Todos do Cacau vai ficar calado se vier agora negociado. Nós não aceitamos isso, nós queremos colaboração. Então, na hora que eu vi um assunto, uma demanda aqui, eu fui o primeiro a levantar e reclamar, não devia ter feito, não, tem que ser feito. Eu acho que nossa região sofreu muito porque não tinha quem gritasse. E hoje, quem não sabe gritar, nós vamos ensinar a gritar. Tem um grupo agora para Tem um grupo. Nós temos, Nancy, você perguntou como participar do movimento Somos Todos Cacau. Os sindicatos estão aí, então todos os presidentes de sindicato estão participando. Então a gente pode ser através dos sindicatos, pode ser através das cooperativas participando. A gente tem a cooperativa de Gandu, a gente tem a APC Cooperativa, a gente tem a APC, Associação dos Produtores de Cacau, a gente tem o IPC. Então são todas essas instituições. Todas essas instituições têm a Associação dos Pequenos Produtores de Ilhéusuna e Guararema, com o problema indígena, que está conosco também. Então, procurando essas associações, tem como chegar até nós. Nós estamos com material de divulgação, camisas, adesivos, nós precisamos encher as feiras com as camisas, os carros com adesivo, a gente precisa se movimentar. É isso que eu gostaria de fazer esse pedido aos produtores de cacau, para que realmente se sensibilizassem e participassem mais ativamente. Nós estamos com a faca e o queijo na mão hoje. Eu acho que a gente precisa desse apoio do produtor. Tem um e-mail também, somostodoscacau@gmail.com.br. Não tem BR. Milton, Rui, muito obrigada mais uma vez por terem participado com a gente, contado um pouco do movimento, as ações que estão sendo feitas. Muito obrigada mesmo. Obrigado a você, Nancy, obrigado telespectadores, obrigado a Dilson Reis, empresário que produz esse mercado do cacau aqui, que passa para a gente assim
atualiza a região com as informações, esse trabalho que a gente está fazendo do Somos Todos Cacau. A gente agradece a toda a equipe do mercado, a você, Nancy, a toda a equipe do mercado, e agradecemos aos telespectadores essa oportunidade de nós estarmos aqui podendo externar e passar, assim, dar conhecimento a tudo que a gente, todas essas ações que a gente vem fazendo. Agradecer a você, foi um prazer, e tenho certeza que a região, cada dia que passa, está com o mesmo objetivo de vencer nossa luta. E vamos vencer, que nós não entramos nada para perder. É isso aí. A gente vai ficando por aqui. Vocês que acompanharam o nosso programa essa noite, muito obrigada. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 19 horas. Lembrando que nós temos o apoio da Mosaico Fertilizante e também agradecemos a equipe que nos apoiou essa noite. Boa noite.